Olá, estamos no nosso quadro Discipulando, com a leitura sistemática e seletiva das Escrituras. Estamos numa sequência lendo o Evangelho segundo Mateus. Hoje vamos falar de um capítulo muito importante da narrativa de Mateus, que é o capítulo 5, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem toda a maldade contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Capítulo 5 marca o início dos discursos de Jesus, da pregação de Jesus, dos valores que aquele rei maravilhoso estava trazendo a todo homem. Esse texto é um daqueles em que você tem que parar um pouco. Aliás, parar muito. Aliás, deve pautar a tua vida por eles, tua vida espiritual, a tua vida transformada. Porque se aquele povo aguardava um rei, os valores daquele reino, se aguardavam com muita ansiedade uma redenção, uma remissão, um socorro, se eles aguardavam um rei que viesse trazer para eles toda a sorte de transformação, este rei vem. E agora esse rei começa os seus discursos. Ele começa a estabelecer os princípios do seu reino. E aqui que eu digo que a nossa leitura, que a nossa compreensão, ela tem que ser longa. Porque os valores aqui são os princípios. A partir desse capítulo 5, Jesus vai falar algo que os estudiosos e até a própria nomenclatura da Bíblia define como o sermão da montanha, ou sermão do monte, porque era um conjunto ao redor ali de Cafarnaum, ao redor a uma sequência de pequenos montes, montanhas, né? E que fazia parte da trajetória das pessoas que iam da Galileia até Jerusalém. E ali, como havia muitas pessoas descendo para Jerusalém, Jesus era comum, e vai ser comum agora, Jesus estar rodeado de pessoas, e essas pessoas de todas as matizes da sociedade o questionando. Os religiosos o pondo à prova. E todos aqueles que tinham esperança numa redenção política, social e espiritual, querendo, obviamente, esse rei poderoso e soberano. Aqui nas bem-aventuranças, Jesus, então, fala e começa a falar dos princípios que regem o seu reino. Ele usa uma expressão literária aqui de bem-aventurados, que no grego é a palavra makarios, que significa feliz. Olha só que importante. Também pode ser traduzido por
próspero. Bem-aventurado, feliz, próspero. Sinônimos. E ele diz aqui, e ele vai colocar as bem-aventuranças. E dentro delas contido os valores do seu reino. Ele diz, então, bem-aventurados, felizes, os que têm e seguem este preceito. Por quê? Porque eles terão características do reino. Se fosse pontuar cada uma delas, nós faríamos, sei lá, 9, 10 vídeos só falando de cada uma. Mas o importante é que você entenda que há uma felicidade. Por exemplo, o versículo de número 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Às vezes veja que é um confronto de ideias aqui. Como assim? Se a gente aprende, se na história a gente aprende sobre as guerras, sobre as conquistas, sobre a ocupação de espaço, sobre guerra comercial, sobre prevalência de tecnologia, se nós vemos sempre os homens em conflito, e esse conflito justificando uma pretensa prosperidade no reino de Deus, bem-aventurado os mansos, porque eles herdaram a terra. Ele diz também, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha só, se não é uma grande contraposição ao que a gente vive. Nós vivemos num mundo repleto de injustiça. Por mais que aqueles que defendam justiça digam, estamos fazendo justiça, essa justiça é a justiça do reino. A justiça do reino é absolutamente diferente daquela que nós defendemos. Mas a promessa do Senhor é, aqueles que buscam, que têm sede, que têm fome da justiça de Deus, da justiça espiritual, da justiça do reino do Senhor, serão fartos. Ele ainda diz, bem-aventurado, eu gosto muito desse versículo, o 7, bem-aventurado, feliz, próspero, quem tem misericórdia, porque ele será alcançado também com misericórdia. Vale a pena você ler de novo, pontuar de novo cada uma dessas bem-aventuranças. Um rei fornecendo, dando os princípios básicos que regem o seu reino. Todos aqueles que buscam e que praticam terão certamente uma cários de Deus sobre a sua vida. Terá a felicidade, terá a prosperidade. Basta seguir o princípio dado pelo rei deste reino e você será bem-aventurado. Estamos terminando agora, né? Aqui, como eu disse, é muito extenso. Vamos voltar ao longo da nossa exposição de Mateus 5, mas por hora ficamos por aqui. Se você tem curtido, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!